Bom, nós falávamos que aqui no deserto, Deus acompanhou o povo 40 anos, que eles ficaram dando volta no Monte Sinai. E quando chegou o tempo deles entrarem na terra da promessa, a geração que saiu do Egito e passou para o deserto, bom, vocês têm ideia de quantos passaram pelo Mar Vermelho? Foram para o deserto, ficaram, na verdade, no deserto esses 40 anos por incredulidade, tá? Por incredulidade eles ficaram, como dizem Hebreus, ficaram e morreram ali no deserto por incredulidade. Aquela geração que saiu daqui, a geração que saiu não entrou na terra da promessa. Só dois entraram, Josué e Calebe. E o montante, né, o número de pessoas que saíram daqui do Egito e foram para o deserto para ser mantidos ali por Deus, vocês sabem quanto que tinha, a média mais ou menos? É mencionado 600 mil homens adultos, sem contar mulher e crianças. E como eles eram numerosos, né, como era o temor de Faraó, que eles eram numerosos na sua procriação e tudo mais, então havia pelo menos 3 milhões de pessoas que entraram ali para o deserto e Deus os manteve nesse lugar. E dessa geração, e somente dessa geração, Josué e Calebe é que entraram na terra da promessa. Inclusive Josué foi que encabeçou a passagem deles para a terra de Canaã. Eles passaram pelo Mar Vermelho para sair do Egito e passaram pelo Rio Jordão para entrar em Canaã. Mar Vermelho, batismo, não é isso que fala lá, Novo Testamento? Mar Vermelho, batismo, foram batizados em Moisés. Não é isso que fala isso? Cristo morrendo por nós e o Jordão, nós morrendo com Cristo. Tá? São os dois lados da morte de Cristo. Moisés não entrou. Por quê? Moisés que tirou esse povo do Egito com mão poderosa, coisa e tal. Deus fez isso por Moisés e ele foi para o deserto, só que ele morre lá. Ele não entra. Por quê? Exato. Ele feriu a rocha e não entrou. Isso, feriu 2 vezes. Nós vamos ver isso aí. E ele não realmente, ele não, por assim dizer, por em João capítulo 1, ele não poderia entrar. Por quê? Porque ele é a figura da lei. E a lei não ia colocar ninguém na terra da promessa. Josué, sendo uma figura de Cristo ressuscitado, é ele que introduz o povo na terra da promessa. Por isso que a lei nunca foi base para que o homem conquistasse, né, por assim dizer, alguma coisa, porque eles nunca obedeceram. Uma leitura bem com calma, Atos 7, quando Estevão fala, né, em Atos 7, dá uma lida boa, você vai ver que sempre ele fala, sempre vocês foram desobedientes. Sempre mataram os profetas e vai falando. Tudo que realmente... O que vocês fizeram no deserto nos 40 anos? Provocando Deus. É isso que vocês fizeram, ficaram provocando a Deus. Mataram os profetas que foram enviados. Quais dos profetas que vossos pais não mataram? Aí vai e fala realmente o que eles fizeram com aquilo que Deus dava. Né?
Esse detalhe da vara que nós estávamos falando, duas varas tiveram. A vara de Moisés, vamos ler esse versículo aqui, é em Êxodo 4 primeiro, 1 e 2 primeiramente, e o 17, 1, 2 e o 17. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isto na tua mão? E ele disse: Uma vara. Toma, pois, esta vara na tua mão, com ela, com que farás os sinais. Então, essa vara que estava na mão de Moisés, que era a vara que ele usava, que era o cajado dele, por assim dizer, com essa vara, nós pulamos os versículos, né? Eu fui do 2 para o 17, mas com essa vara foram feitos 3 sinais, aí nesses versículos que nós pulamos, aí foram feitos 3 sinais que Moisés tinha que aprender. E daí, no versículo 17, fala que com essa vara que ele ia ferir a terra do Egito. Então essa vara que Moisés ia usar era uma vara de juízo. Com essa vara ele usou para fazer os sinais. Até o Mar Vermelho feriu as águas e é com ela que ele fez os sinais de juízo. Nós falávamos ontem sobre a vara de Arão. Então a vara de Arão foi a vara que Deus elegeu nas famílias. Vocês lembram, né? Nós falamos que foi colocado já no deserto, né? Logicamente aqui, já no deserto, fizeram um tabernáculo do qual Deus ia estar com eles no meio desse tabernáculo, e as varas foram colocadas e Deus elegeu a família de Arão pela tribo de Levi, que eles iam ministrar. Então, o que aconteceu com essa vara? Essa vara produziu flores, dava amêndoas, então era a vara de misericórdia. Era a vara de Arão. A vara de Moisés não foi colocada dentro da arca. E sim a vara de Arão. A vara de Moisés não foi colocada. E o que aconteceu lá em Números 20. Bom, no capítulo 17 houve a escolha da vara, né, de Arão. E daí no capítulo 20, versículos 8 ao 13. 20, Números, isso, 7 ao 13. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e se santificou nele. Moisés tinha a sua vara, que era a vara de juízo. E aqui, o que aconteceu?
Nós não lemos, tá? Mas, quando o povo teve sede, já no início ali da entrada deles no deserto, Deus havia dito que ele pegasse a vara dele e ferisse uma rocha, que da rocha ia sair água. Ele vai lá, pega a vara dele, nós não lemos, tá? Só estou citando. Ele fere a rocha e a rocha começou a dar água. E a rocha ficou dando água direto. O povo bebia daquela água. Só que chegou aqui, nesse tempo, onde já tinha elegido a vara de Arão, chegou aqui nessa ocasião, a rocha parou de dar água. E o povo murmurou, e agora nós vamos morrer? Moisés consultou o Senhor falou, pega a vara, que é a vara de Arão, é a vara de misericórdia, vai, e o que ele tem que fazer com a vara? O que o Senhor falou para ele aí? Ele tem que fazer o quê? Falai a rocha. Pegar a vara de Arão e falai a rocha e ela vai dar água outra vez. O que ele fez? Feriu a rocha 2 vezes e o Senhor ficou indignado com a vara dele. Pegou a sua vara e feriu a rocha 2 vezes. O Senhor morreu uma vez. Foi ferido pela vara do juízo de Deus. Deus, com a sua vara de juízo, feriu esse homem aqui. E dele saíram muitas águas. A comunhão, né, que no cristão, João fala 2 vezes sobre o caráter do Espírito Santo em nós. Ele fala assim, que o Espírito Santo é como um rio que jorra. Isso o que é? É a comunhão estendida assim. A água corre. E ele fala que também, em outra passagem, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso é comunhão com Deus. Então o cristão ele tem o privilégio de ter comunhão com o Pai, com o Filho e uns com os outros. Esse é o caráter. Mas, muitas vezes nós perdemos comunhão. Por quê? Pecado. Não é culpa de Deus, é pecado. Então aconteceu com eles aqui. A rocha parou de dar água. Por quê? Murmurando, reclamando. E o que eles tinham que fazer? Ou melhor, o que Moisés tinha que fazer? E ela ferir outra vez? Não, já foi ferido. E assim o Senhor, ele morreu por nós. Nós já temos comunhão com o Pai, com o Filho. Comunhão uns com os outros, nós temos isso. Nós perdemos por causa de dureza, por causa do nosso problema. E o que tem que fazer? O Senhor vai ter que morrer outra vez por nós? Não. Existe um trabalho do Senhor Jesus, que é o trabalho de sacerdote, que nós vemos em Hebreus. Nós devemos aproximar dele e falar com ele. Vai lá e fala com ele. É isso que Moisés tem que fazer. Porque ele falou, pega a vara de diante do Senhor, que era a vara de Arão, e fala para a rocha. E ela vai dar água outra vez. Ele foi lá e pá, com a vara dele. E assim, irmãos, quando nós perdemos comunhão, fala com ele. Não queira fazer alguma coisa, ou qualquer tipo de sacrifício, porque não tem nada a ver com isso. Nós devemos ir lá. A palavra fala assim, confessai. Não é isso que fala? Várias vezes é dito sobre confessar. João capítulo 1, a carta de João, primeira carta, capítulo 1, fala isso, de confessarmos. Vamos ler esse versículo. Carta de João, primeira carta de João, capítulo 1. Vamos ler, por favor. É o capítulo 1, versículo 5 ao capítulo 2, até o versículo 2, por favor. E essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos,
que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andamos, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Isso aqui, nesse texto, né, é um consolo para nós. Porque realmente Deus, aí que ele está falando, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ou seja, se nós pecamos, realmente nós estamos fazendo algo que não é do caráter de Deus. E nós devemos confessar que realmente, se alguém disser que não tem pecado, faz mentiroso, porque realmente há pecado em nós. Só que nós temos uma provisão grande, que o sangue de Jesus nos purifica. Então, a obra de Cristo, que foi feita uma vez, é provisão para os nossos pecados de ontem, de hoje e o de amanhã também. Será que João está falando assim, fica à vontade, viu? Não é isso, não. O cristão não pensa... O verdadeiro cristão, se é que posso dizer assim, que tem a compreensão daquilo que é a graça, ele não está usando desse privilégio, né, dessa bênção para pecar. Pelo contrário. Se você, tem um irmão que diz assim, se você quer libertação dos seus pecados, primeiramente você tem que saber que todos eles foram perdoados e pagos por Cristo Jesus. Se você não souber isso, você não tem libertação. Se você não souber que todos os seus pecados foram perdoados, você não vai ficar liberto. Porque você vai ficar aquele senso, né, aquele sentido que você é um devedor para Deus. No sentido que você tem que fazer alguma coisa. Agora, a alegria de saber que todos os nossos pecados foram perdoados. E ele fala uma coisa aí no versículo 7. O que diz aí no versículo 7? Aí, como é que fala? Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse se aí, para nós, no português, ele é condicional, não é verdade? Mas aí no original, esse se não é se, no sentido nosso aí. É visto que, né? Visto que andamos na luz, estamos na luz, não é se andarmos, nós estamos na luz, visto que nós andamos na luz, nós temos comunhão e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É uma coisa, é algo já existente, não é algo que vai acontecer se, não é isso. É visto que já temos isso. Eu não sei porque está se, né? Chegou a esse se, mas não é isso, é visto que. Essa é a palavra. E no 9 ele fala mais outra coisa, ele fala que... Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Olha que privilégio esse versículo 9 também. Purificar pecado, não, perdão, perdoar o pecado, é isso que fala, hein? Perdoar os pecados, só purificar. Na corrida de cavalos, tem um ditado assim, que é usado inclusive popularmente para linguagens populares. Nunca confie num cavalo que já caiu. Para Deus não é assim. Deus, ele pode perdoar e purificar e fazer dessa pessoa uma nova coisa. Isso é um erro, né, que nós pensarmos, nunca confie num cavalo que já caiu. Isso é o homem pensando. Deus não pensa assim. A operação de Deus numa pessoa é restaurá-lo e colocar numa posição como ele nunca tinha feito antes. Isso ele faz, inclusive, aí, perdoando e purificando ele disso para colocar ele numa posição que ele vai olhar para trás, ele vai sentir vergonha daquilo que ele fazia. Isso é a obra de Deus. Então, irmãos, nós devemos ter esse gozo, saber que nossos pecados são perdoados e somos purificados. Olha que maravilha. Somos purificados para limpar de tudo aquilo que nos leva ao pecado. Isso é um privilégio. E a graça provê isso. Por isso eu falo, se nós não temos consciência em nossos corações que todos os nossos pecados foram perdoados e são perdoados, eu não vou ter paz. E eu não vou conseguir libertação do pecado se eu não souber disso. O Batista está falando algo aqui que não está sendo gravado, então eu vou repetir. O Batista está falando sobre a nossa posição, né, diante de Deus, como que Deus nos vê, o perdão. Ele está lembrando aqui na saída do povo que ia sair do Egito, aí na promessa, quando eles iam sair dessa dispensação para começar uma nova ordem de coisas. A última praga que caiu no Egito foi a morte dos primogênitos. E o povo de Israel ia ter que fazer o quê? Eles iam pegar um cordeiro, derramar o sangue dele, pôr numa bacia, pegar um isopo, né, tipo uma vassourinha que eles iam fazer, iam passar na verga da porta, nas ombreiras, e entrar dentro dessa casa que fosse passado o sangue, e lá dentro eles iam comer do cordeiro. E a ordem era que o anjo ia passar, o anjo da morte, de juízo, ia passar sobre o Egito. E ele diz, vendo eu o sangue, passarei por vós. Deus estava dizendo, vendo eu o sangue, passarei por vós. E não haverá mortandade na casa em que estiver o sangue na porta. E o sangue estava por lá de fora. Quem estava? Isso que o Batista está falando, né, Batista? Quem avaliava aquilo era Deus. Então o descanso do hebreu lá dentro da casa era naquilo que Deus disse, não naquilo que ele estava sentindo. Ele podia estar comendo aquela noite lá o cordeiro, porque havia dito, né? Deus havia dito que ia passar e naquela manhã eles iam embora de lá. Ele podia comer, mas será que vai passar mesmo? Será que... Agora, se houvesse a confiança naquilo que Deus falou, bastava, porque Deus disse, vendo eu o sangue, passarei por vós. E essa é a origem da palavra que eles fizeram lá, Páscoa. Páscoa quer dizer passar sobre. Isso chama-se Páscoa. E esse capítulo 2, que nós lemos também de João aí, versículo 1 e 2, aí sim, o versículo 1, esse si realmente é si. Essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se alguém pecar, esse sim é o si. Por quê? Está vendo o que é? Ele não está falando, ele não está dando a carta branca, não. Ele está falando, se
É um acidente, né? O pecado na vida do cristão devia ser um acidente, não uma coisa que, se alguém pecar, aí tem. Ó, você pode pegar o carro e ir embora tranquilo, ó, está tudo bem. Mas se furar um pneu, ou se, né, algo que pode, né? Porque é uma trajetória que pode acontecer. Então existe provisão. E é isso que é. O cristão, ele está liberto para andar diante de Deus sem pecar. Mas se pecar, tem o paracletos aí, nessa palavra advogado aí, ó, é paracleto. É a mesma palavra que é usada por João também no Evangelho, quando o Senhor Jesus anuncia a vinda do Consolador, né? Ele fala, e eu enviarei o Consolador, enviarei o Paracleto, é a mesma palavra. O que é isso? Paracleto é aquele que atua em favor de outro, cuidando dos seus próprios interesses. Essa é a palavra. Então aqui é usado como advogado e lá é usado como consolador. Mas os dois é a mesma palavra. É o trabalho do Espírito Santo e o trabalho do Senhor também. Então ele atua em favor de outro, cuidando dos seus próprios interesses. Graças a Deus. E, irmão, e qual é esse serviço que esse Paracleto está fazendo diante do Pai? Nós falamos, acho que alguma coisa ontem. Esse trabalho do Senhor Jesus é por causa do inimigo. Porque nós fomos colocados... Aí está relacionado com o pecado, né? Não é isso? Está relacionado com o pecado. Mas será que os nossos pecados não foram todos perdoados já? Sim, todos os nossos pecados foram perdoados. E por que ele está colocando essa palavra, esse assunto nesse meio por causa do pecado? Porque a obra não foi suficiente, ele tem que fazer alguma coisa a mais? Não é isso. O Senhor Jesus tem esse trabalho de advogado aí, que é a mesma palavra do Paracletos, por causa do inimigo, que nos acusa. Lembra que nós falamos alguma coisa? Ele fica acusando-nos diante do Pai. Então nós temos um advogado diante do Pai por causa do inimigo. E não porque existe alguma dívida diante de Deus. Ele não está diante do Pai por causa do pecado, por causa do inimigo, por causa do acusador. Inclusive a palavra aí, ele está diante de quem? Já falei, mas está aí diante de quem que ele fala? Temos um advogado diante de quem? Do Pai, não de Deus. Nós estamos lendo 1 João capítulo 1 e o início do capítulo 2. Bom, então aí no capítulo 2, nos fala que nós temos o advogado junto ao Pai. O Senhor Jesus, na cruz, ele disse algumas frases. Quem que lembra uma frase do Senhor Jesus na cruz? Xerinho, você lembra alguma frase ou não? O Senhor Jesus disse na cruz? Xerinho falou, Pai, por que me desamparaste? Ele não diz Pai. É justamente aí que eu queria chegar. Foi bom você até falar desse jeito aí. Ele vinha falando, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é uma frase. Pai, na hora que entra do meio-dia às 15h, onde cai, né, por assim dizer, o juízo de Deus sobre ele, ele diz, Deus meu. Ele não fala Pai, ele fala Deus, por que me desamparaste? O homem colocado diante de Deus, em juízo, é Deus, não é Pai. Deus, então, toda a relação do homem sem salvação, ele está diante de Deus. Agora, uma vez salvos, nós temos uma posição que Deus
toma outro caráter, que ele é pai. E aí nós estamos vendo no nosso versículo que nós temos um advogado diante do Pai e não diante de Deus. Porque o advogado, se é que eu posso dizer assim, diante de Deus, já foi. Cristo diante de Deus pagou tudo que eu devia. Eu não devo mais nada para Deus. Agora eu tenho o quê? A mesma pessoa, em outro caráter, diante do Pai. Tá? Então não é diante de Deus. Então não está relacionado a minha falta aí, que ele está citando, como diante de Deus. Porque isso ele já fez uma vez por todas. Então ele está fazendo um trabalho diante do Pai, não porque o Pai está insatisfeito, mas porque existe um acusador que nos acusa de dia e de noite. Então esse é o trabalho. Então não confunde, irmãos, esses versículos que são usados para falar aí, tá vendo? Tem que haver expiação, tem que haver propiciação, tá vendo aí? Então, ou seja, se eu disser isso, irmãos, eu estou colocando a obra de Cristo como sendo incompleta. E isso não é verdade. A obra de Cristo foi completa e suficiente uma vez por todas. Então agora estou diante do Pai e Cristo, diante do Pai, Ele está trabalhando. Tem mais um versículo nesse sentido, que é em Romanos, é bom, também ajuda a entender. Romanos 5, versículo 8 ao versículo 10. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Reconciliados com Deus pela morte de Cristo. E aí fala da vida dele, é a vida após, é a vida ressurreição do trabalho que ele faz hoje diante de Deus, por nós também. Tá? Então ele é um representante de Deus por nós, ainda hoje, na glória, ele está lá diante do Pai. Né? Ele cuidou diante de Deus aqui, e agora ele está diante do Pai, fazendo um trabalho para nos manter aqui. Não manter salvação, porque salvação ela é completa. Né? Então a palavra nos fala, fomos salvos, nós encontramos o versículo, estamos sendo salvos, que é o trabalho de Cristo hoje por nós na glória, para nos manter aqui por causa do inimigo, não por causa de salvação da alma, e seremos salvos. Aí ele fala aí também, não é esse que fala o versículo, é esse, seremos salvos? Versículo 10, seremos salvos pela sua vida. Deixa eu perguntar, Alemão, aqui tem a ver com a salvação da alma, a salvação da vida e a salvação do corpo? São coisas diferentes, né? Sim, porque o Senhor, Ele salvou corpo, alma, espírito, isso está incluído em tudo. E nós, como por estarmos aqui ainda, nós temos uma vida aqui nesse mundo. E o Senhor está mantendo a vida nossa aqui, preservando vida, cuidando. E a obra de Cristo, ela foi completa por nós. Então ele tem o trabalho ainda hoje diante do Pai. Então ele não foi na presença de Deus e nós ficamos aqui. Por isso o Senhor falou, não vos deixarei órfãos. Ou seja, o Espírito Santo em nós, ele faz um trabalho em nós também para nos manter, inclusive no trabalho do Espírito Santo, em nós aqui nesse mundo, é nos manter para não fazer a nossa própria vontade. E agora existe o trabalho de Cristo diante do Pai, é para que quando pecamos. Então esse trabalho é muito interessante.
Lógico, a vinda do Senhor no arrebatamento, por exemplo, para nós que estamos vivos, será também mais um tipo chamado de salvação. Por quê? Porque ele nos salvará da ira vindoura. Isso é Tessalonicenses, tá? Que ele fala, seremos salvos da ira. Lá, que ele está falando em Tessalonicenses, salvo da ira, é essa ira aqui que vem para o mundo. E o arrebatamento vai salvar aqueles que estão vivos e são crentes, serão levados para serem salvos da ira que vem para esse mundo aqui, ó. É a ira para os vivos e não para os mortos. Que a ira para os mortos é o lago de fogo, né? Nós estamos falando sobre isso, sobre a vara, né? Então nós temos diante de Deus falar. Há problema? Fala, vai lá e fala com ele. Para variar, quando eles entraram lá na Terra da Promessa, eles foram e tinham que conquistar a terra, que já era dele. Ele disse para Josué assim, para que ele caminhasse aonde seus pés pisassem, já era dele. Eles entraram e foram destruindo seus inimigos, expulsando, porque a terra era deles. Então eles entraram na terra da promessa, o Senhor foi dando vitórias, e aconteceu algo muito interessante, que foi dito já, que Deus, quando eles entrassem na terra da promessa, Deus ia morar no meio deles, lá na terra da promessa. Onde que é a terra da promessa? Estou falando de terra da promessa, mas onde é que era a terra da promessa? Isso, era toda a Palestina ali, né? Tinha os seus limites, tudo traçadinho, tudo escrito na lei ali, tudo onde que era a terra. Mas Deus ia escolher um lugar para fazer habitar o seu nome. E isso nós vemos muito rico em Deuteronômio capítulo 12, narrado, que quando entrares na terra, escolherei um lugar que farei habitar o meu nome. Ali trareis os vossos sacrifícios, as ofertas, tal. E vai falando, para que eles não oferecessem seus sacrifícios em qualquer lugar, não escolhessem as árvores frondosas, os montes e tudo mais, e sim no lugar onde eu escolher habitar no nome, ali que... E ele escolheu o quê? Jerusalém, e Jerusalém foi o lugar que Deus colocou ali o seu nome. Como? Eles foram lá, fizeram o templo, e o Senhor passou a habitar ali, e teve o trabalho dos levitas, né, de Arão também, na família de Arão, como o sumo sacerdote, e assim havia os turnos, o coral, havia todo esse trabalho que nós vemos descrito na lei. E o povo quis uma coisa, rei. Todos os povos tinham rei, e eles não tinham rei. Mas nós não temos rei, nós queremos um rei. O Senhor ficou triste porque eles queriam um rei. Porque ele falou, eu sou o vosso rei. Mas eles queriam alguém, eles precisavam de alguém para ver. Então, foi dado a eles que escolhessem um rei. Ah, lógico, né? Direto, né? Escolheu o mais alto, mais forte, mais aparente, escolheram Saul. Era Saul o rei dos pensamentos de Deus daí? Não, foi o pensamento do homem. Aliás, Saul foi uma tragédia, né, de rei. E quando falou, então eu vou escolher o meu rei. E ainda Saul estava lá no trono, ele mandou Samuel, o profeta, escolher um rei. Onde é que ele foi escolher o rei?
que Deus mandou Samuel ir? Na casa de Jessé. E a coisa era tanto o pensamento do homem, que ele chegou lá e Jessé começou a trazer os filhos dele, né? Ah, tem esse. Não é esse. Ah, outro, não é esse, não é esse. Mas não é nenhum desses. Você não tem mais nenhum filho aí? Não. Ah, não, tem um sim. Era o pensamento do homem, ó, que rei? Ah, então tem que ser esses aí, ó, porque eram guerreiros, né? Eram pessoal que estava na luta, na batalha, tinham porte físico, provavelmente, e Davi não tinha. Daí, não, mas tem mais um. Ah, então manda chamar ele. Daí veio Davi ao ponto tal que o Senhor teve que falar para Samuel: não olheis para a aparência, porque o homem olha para a aparência, Deus não. E era ele. Isso nos fala do que? Da pessoa do Senhor Jesus. Né? Davi é uma figura ali daquilo que Deus escolhe, não é verdade? O homem olha a aparência e Deus não olha para Deus, olha aquilo que se passa no coração e se passa no segundo os seus desígnios também, né? Deus não trabalha com aparência. Então daí Deus escolhe Davi. Só que Davi passou o seu reinado, se é que eu posso dizer assim, né? O tempo dele fugindo de Saul. Saul queria matar ele. E ele queria fazer uma casa para o Senhor, Davi. Mas Davi, o Senhor não permite. E sim, o seu filho Salomão, que toma o lugar no reino, como herdeiro do trono, ele vai e daí ele constrói tudo. E o reinado de Salomão foi o reinado de glória. Um reinado ao ponto tal dos reis virem para ver a glória do reino de Salomão, a ordem, a maravilha, a riqueza. E isso era uma figura, né, de Salomão. Salomão era uma figura de Cristo reinando no milênio. Davi, o rejeitado. Né? Davi, o Senhor Jesus rejeitado. E o seu filho, Salomão, uma figura de Cristo reinando em glória. Só que logo depois de Salomão, o filho dele, Roboão, toma o lugar no trono e daí começa a tragédia. Por quê? Porque o povo estava descontente. Jeroboão aproveita a oportunidade, que ele era um capitão, né? Capitão que ele era, né? Ele era um capitão, um oficial. Ele pega 10 tribos, das 12 tribos que estavam juntas ali em Jerusalém, porque todos eram em Jerusalém, que era o centro da adoração, o centro onde Deus estava era Jerusalém. Jeroboão pega 10 tribos e arrasta para que siga ele. E as 10 tribos seguiram a Jeroboão. E ele escolhe Samaria, e lá em Samaria ele faz um altar para adoração. E lá em Samaria ele coloca adoração. O que ele colocou lá de adoração? Sabe, Lucas? O que ele fez lá, Batista? Jeroboão, o que ele fez lá em Samaria? Para que o povo fosse adorar lá. Fez ídolo. Que ídolo era? 2 bezerros de ouro. Fez 2, não fez um, ele fez 2 bezerros de ouro. E o povo ia lá. Roboão, que ficou em Jerusalém, as 2 tribos que ficaram com ele, Judá e Benjamim, ele, indignado com o que aconteceu, ele vai preparar uma reconciliação através da força para que o povo tornasse um só e voltasse outra vez
para ser o reinado dele, embaixo do reinado dele. Deus intervém e fala, não, você não vai fazer nada. Fui eu que fiz isso e você não vai fazer nada. Fica quieto aí. Daí começou a divisão lá com o povo de Israel. Os de Samaria e os de Jerusalém. Essas 10 tribos passou a ter os seus reis, e a tribo de cá, as 2 tribos, passaram a ter seus reis também em Jerusalém. Então havia os reis de Israel, que chamavam, e os reis de Judá. Então na leitura a gente fica meio confuso, às vezes lendo, né? Mas a verdade era essa, que havia 2 linhas agora, estava dividido o povo. Embora Deus olhasse, o povo era um só. Elias, por exemplo, no Monte Carmelo, quando ele foi tratar com aqueles profetas, né, os profetas de Baal, havia uns 400 mais ou menos. Quando Elias faz o altar para fazer o sacrifício, ele pega 12 pedras e edifica o altar. E diz assim, ele fez de 12 pedras porque estava escrito que Israel era um só. E ele fez de acordo com os pensamentos de Deus, colocando 12 pedras. Embora estavam divididas, mas o altar, a base é que eles eram um só. O povo era um só. E aí ele faz o sacrifício dele. Então isso é muito interessante, que Deus não reconheceu o que se estava passando lá em Samaria. Deus não reconheceu isso. O lugar, Jerusalém, permaneceu para sempre ali, o lugar onde Deus havia escolhido para habitar o seu nome. Ali ainda era o lugar. E o tempo foi passando, e agora chegou o que eu estava querendo chamar a atenção aqui. Por causa da desobediência deles, Deus enviou o rei da Assíria lá em Samaria e levou cativo essas 10 tribos. Logicamente, só um detalhezinho, que lá em Jerusalém ficaram pessoas, né, das tribos também morando em Jerusalém. Ficaram levitas ali trabalhando no templo, ficaram pessoas de Azer, de Zebulon, ficaram lá, mas como tribo mesmo, como a massa, seguiram após Jeroboão. Então o rei da Síria foi lá e levou cativo os que moravam em Samaria. E ele pegou povos gentios e pôs para morar no lugar deles. Então ele pegou o pessoal lá de Samaria, levou cativo 10 tribos e colocou lá gentios para morar nesse lugar. E o que aconteceu? Começou a invadir leões, começou a haver pragas ali, problemas no meio deles. E falaram, mas o que está acontecendo? Daí disseram, é porque o povo que morava aqui é um povo que temia a Deus. E tinha os seus costumes. E o povo que está aqui não faz isso. Falei, então o que nós temos que fazer? O rei perguntou. Falei, então chama lá um sacerdote deles lá e faz esse povo aprender os costumes que era o povo que morava aqui, o povo de Israel. Daí vai lá, os sacerdotes de Israel vai lá e começa a ensinar o povo a temer a Deus. Isso aí, na hora que vocês quiserem ler, está no capítulo 18 de Reis. Começaram o quê? Fazer sacrifícios, só que lá em Samaria, fazer sacrifício de acordo com o que a lei mandava, só que não era em Jerusalém, era lá em Samaria,
Só que eles continuaram com seus ídolos, que eram gentios, né, pagãos. Então virou aquela mistura. E esse povo chamou-se samaritanos. Então daí vem a origem dos samaritanos. Por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, porque eles não eram judeus, eles não eram de Israel, eram gentios que foram colocados nessa ocasião lá e passaram a querer viver como Israel, mas eles não eram de Israel. Então eles eram um povo que os judeus tinham uma bronca, por assim dizer, deles por causa disso aí. Eles não eram nada. E essas 10 tribos que desceram, modo de dizer, né, que foram para a Síria cativos, eles foram dispersos e nunca mais voltaram. Logo após, Nabucodonosor, rei da Babilônia, vai lá em Jerusalém e leva cativo Judá e Benjamim. Os que ficaram, os que sobraram lá, ele leva cativo embora. Lá para a Babilônia, seu reinado. Só que ele tacou fogo, acabou com tudo lá, estragou e largou lá. E veio embora. E trouxe o povo. Só que Jeremias havia dito numa profecia, o povo ficaria cativo na Babilônia e depois eles voltariam. Eles iam voltar outra vez. Não foi como no caso dos de Samaria, né, que iam ser levados embora e não houve promessa nenhuma de retorno. E para esse de Deus de Jerusalém, eles iam voltar outra vez depois de 70 anos. E lá na Babilônia foi onde nós encontramos Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que estavam lá na Babilônia. E Daniel, temente a Deus, ele lendo, né, ele tinha o hábito maravilhoso de ler e de orar, né? Ele leu e ele viu pelas Escrituras essa profecia aqui de Jeremias, que depois de 70 anos eles voltariam outra vez para Jerusalém. Na hora que ele vê isso, ele fica maravilhado e ele chora e confessa o pecado deles de ter rejeitado a Deus enquanto estavam lá. Em vez de eles aproveitarem a bênção daquilo que eles tinham, eles começaram com idolatria, com tudo mais. Porque o problema foi idolatria, que levou tanto os 10 como as 2 depois, foi por causa de idolatria. Até depois que eles voltaram para Jerusalém, nós não vemos mais ídolos no meio de Israel. Quando o Senhor veio, não havia idolatria. Eles aprenderam duramente essa lição aqui e largaram os ídolos. Eles foram purificados disso. Tá? Então, Daniel vendo isso, ele chora e lamenta e confessa o pecado, ele fala, nós pecamos, embora ele sendo um servo fiel que ele foi, ele fala, nós pecamos, porque nós, ele se inclui no pecado do povo. E Daniel, ele era alguém que tinha revelação de Deus. Estou resumindo aqui para ficar mais... Tinha revelação daquilo que ia acontecer. Então nós vamos ler algo agora que nos fala desse tempo que eles iam voltar para Jerusalém até o fim. De Jerusalém ao final dos tempos. Bom, tem muita coisa, logicamente, irmão, não preciso nem falar que tem muita coisa para se dizer de tudo isso aqui, né? Mas eu estou pulando, passando, só dando uma pincelada para não... Vamos lá em Daniel,
O livro de Daniel 9, 24 ao 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e para trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esse trecho aqui, esses poucos versículos, é uma das chaves se você quiser entender o que é profecia. Aí é uma chave. Tá? Tem em toda a Escritura, né? Em toda a Escritura existem alguns pontos, né? Alguns textos que são chaves, né? Que se a gente conseguir, é bom dizer, né? Poder entender isso nos ajuda muito a entender o que se passa nas Escrituras, né? O que se passa no tempo, né? Ajuda a localizarmos, né? Como nós estávamos falando sobre dispensação, isso faz parte, né? Essa profecia aí, para entender o que se passa na história profética. Então, presta muito bem atenção nesses versículos para poder entender. Eles não são difíceis, parece complicado, mas não é não. Vamos lá. Primeiro versículo, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Não é isso que fala, hein? Que povo que é esse? Oi? Isso, é o povo judeu. Qual? Oi? Não, sobre os judeus. O povo que estava cativo ali na Babilônia. Judá e Benjamim, eles passarão agora a ser chamados de judeus. Você lembra quando o senhor vem aqui? Quando o senhor vem aqui, eles são conhecidos como judeus. Não é verdade? Eles não são chamados de outros nomes. De judeus. Paulo, ele foi chamado de judeu, mas ele era da tribo de Benjamim. Tá? Então, aqui eles passaram a ser chamados de judeus, os judeus, os judeus, os judeus. Mas estava lá Ana, Ana era de Azer, tinha outro, Simeão de Zebulon, não era isso? Então, haviam vários, mas eles eram chamados de judeus. Então, por quê? Por causa dos judeus, que era a maior parte que estava ali no meio deles. Então, ele está dizendo aí do teu povo. Então, esse teu povo está relacionado com os judeus, os que estão ali, né? Com ele. Está falando Daniel, o teu povo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, para que acontecesse o quê? Ele está falando, 70 semanas para que aconteça alguma coisa. O que ia acontecer aí? O que fala aí? Dar fim aos pecados, a iniquidade, trazer a justiça. Quando que é esse tempo?
Não, quando será isso aí? Ele falou, depois de 70 semanas vai acontecer isso aí. E aonde que é isso aí? Quando que é isso aí? Esse tempo aí? Quando? Não é onde. Quando será isso aí que vai acontecer, extinguir a iniquidade, estabelecer a justiça? E quando que é isso aí? Milênio. A Almada falou milênio. É isso aqui, ó. Para que acontecesse isso aqui, chegasse esse tempo aí, que ele está citando, haveria 70 semanas para chegar lá. Para chegar no milênio. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para que aconteça isso. Tá? Semanas de anos, tá? Não é semana de dias, semana de anos, que é Levítico, que fala semanas de anos. Cada semana, quantos anos tem? Quem sabe na Bíblia aí? Profeticamente. Oi? 7 anos, correto, tá? 7 anos, então são semanas de anos. E essas 70 semanas, elas seriam divididas. Não é verdade? Então lê capítulo 9, o 25, né? Então vamos lá. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Por que ele não falou 69? Não é isso? 7 mais 62, 69, não é isso? Por que ele não falou isso? Desde a saída da ordem para reedificar e restaurar Jerusalém, 69, até o ungido, 69 semanas. Por que ele não falou? Ele dividiu 7 semanas e 62 semanas. Por quê? Isso, exatamente. Foram 49 anos, né, que é isso que dá, para reedificar Jerusalém. Só que tem um momento que passaria a ser contado o tempo. Essas 70 semanas é um tempo, né? Só que ele fala que ia ter um start, né? Ia ter um começo disso aí. Quando seria o começo? Isso, quando houvesse a ordem, quando saísse a ordem para reedificar e restaurar Jerusalém, era o início. E onde é que nós encontramos isso? Vamos lá. Livro de Neemias. Neemias capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8 só, dá para entender. Por favor. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois que não está doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apondo-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dê-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa,
e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Neemias, ele era copeiro do rei. Né? E ele estava tão triste, porque a cidade, né, de Jerusalém estava tudo queimada, estava lá. Já, aqui, nesse dia aí, fazia o quê? 70 anos que estava lá, destruída, queimada. E quando ele chegou dentro do rei, ele estava triste, ele não conseguiu esconder a tristeza dele, porque ninguém chegava na presença do rei triste. Na verdade, os reis, todo mundo tinha que estar alegre, feliz diante dele. E ele nota isso, que ele estava triste, e fala isso aí: por que você está triste? Você não está doente, por que você está triste? Daí ele viu que era a mão do Senhor, uma oportunidade para falar com o rei, para pedir, para expressar isso aí. E o versículo, como é que fala o versículo 6 aí? Então o rei me disse, estando a rainha sentada ao lado dele: quanto tempo vai durar? Por que fala isso? Porque não diz assim, ó. Então o rei me disse, quanto tempo? Não é isso que ele falou? Então me disse o rei, quanto tempo vai durar o seu tempo? Por que fala isso? Então me disse o rei, estando a rainha sentada ao lado dele: quanto tempo? Por que fala isso? Abre-se essa vírgula aí para falar que a rainha estava sentada ao lado dele. Porque era Esther que estava sentada aí nesse trono. Esse Artaxerxes é Assuero, é o marido de Esther. Então, Neemias teve a ousadia e a liberdade de saber que aquela mulher que estava sentada ali sabia o que ele estava falando. Então, em misericórdia, Deus usou essa mulher já para libertar o povo, quando teve aquela... Oi? Isso, ela era judia. Deus usou ela para libertar o povo na conspiração de Mordecai, né? Que teve um tempo antes aí desses versículos, que é o livro de Esther, né? Então, era ela que estava ali. Então ele pega e fala isso. E abre e ele, sabendo, né, conhecendo o que se passava com o povo, falou: não, o que você quer, eu faço para você então. Daí ele pediu tudo aquilo, foi pedindo. Pediu carta, pediu madeira. Vai então, eu dou. Então era provisão de Deus. Então aí, nesse versículos aí, é o cumprimento desde o dia da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Foi esse dia aí. Então Neemias é usado por Deus para ir a Jerusalém, para restaurar os muros de Jerusalém. E Esdras foi usado para ir e reedificar o altar. Só que primeiro Neemias e depois que vem o Esdras, né? Ou seja, não existe adoração se não houver separação. Pensa nisso, irmão. Não existe adoração se não houver separação. Separação é de algo. Santificação é para. Tá? Então não confunda. Fala, a santificação é separar. Não. Separar é de algo. Santificar é para algo. Ou seja, para o Senhor. Então, aqui nós estamos vendo que tinha que haver também a construção dos muros, e não somente ir lá restaurar o templo e a adoração. Tinha que haver os muros. Então, nós estamos vendo aqui um detalhe, vamos aí, ó, muito rico esse livro, não tudo é rico, né? Mas é muito interessante o que vai acontecer. Vai para o capítulo 7 de Neemias, por favor. Neemias 7, versículo 1 ao versículo 4. Sucedeu mais que, depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas.
Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era como homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça. E enquanto estiverem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Versículo 3. E disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça. E enquanto estiverem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. Lá em Daniel 9:25 fala que esse tempo da reedificação seria em tempos angustiosos. Por quê? Porque eles não iam chegar lá e começar a construir tudo na boa, não. Eles iam trabalhar ao ponto tal que na mão esquerda ou na mão direita, tanto faz, teria a arma e na outra mão a ferramenta de trabalho. Ou seja, eles tinham que edificar e ao mesmo tempo eles tinham que batalhar e vigiar contra os inimigos que queriam impedir que eles fizessem isso. É a história de, vocês lendo com calma, Esdras e Neemias, vocês vão ver que realmente a reedificação foi em tempos angustiosos, trabalhosos, não era coisa que ia chegar lá e em 2 minutos fazer, não. Eles levaram 49 anos para reedificar tudo isso aí. Por quê? Porque os inimigos não queriam. E haviam, ali no meio, chegavam lá, pessoas dizendo que eram judeus. E eles tinham que fazer o quê? Provar a genealogia, senão não entrava não. E esses versículos que nós lemos agora no capítulo 7, é um detalhe muito interessante para nós. O que ele tem que fazer aí? Como é que é? Eles restauraram os guardas, os cânticos e tudo mais, né? Mas fala de guardas aí, para guardar as portas. E o que acontecia aí? O versículo aqui fala aí, 3. O que é isso? Qual era o problema? Por que não podia abrir? Chegava lá a pessoa lá na porta de Jerusalém, quero entrar. Abria a porta e deixava entrar, isso que ele está falando aí, deixa entrar, ou deixa a porta aberta. Tranque as portas, não deixe entrar. E como que ele fala aí, que tem que acontecer o quê? Até que o sol aqueça. Por que até que o sol aqueça? O que é isso? Por que isso? Por que, Batista, o sol aqueça? Isso, que haja luz suficiente. Porque podia ter a neblina da manhã, podia ter alguma coisa, não visibilidade correta de quem é a pessoa que está ali para entrar. Seja bem claro, não põe para dentro sem ver quem é. Porque é o quê? É época de confusão e de inimizade que muitos querem entrar aqui para causar ruína daquilo que nós temos feito com tanto labor. Então, irmãos, isso aqui para nós é algo muito precioso, que quando foi construído Jerusalém, quando foi construído o templo lá em Salomão, tá? Quando foi construído a primeira vez o templo em Jerusalém, as 12 tribos estavam juntas. O povo era um ali. Construir o templo foi uma época de glória. Havia o rei, havia tudo em ordem, foi tudo estabelecido certinho, sem problema nenhum. O povo, eram todos juntos ali, eram um povo de Israel. Só que aqui, época de ruína, que eles foram levados cativos
E agora eles voltaram em fraqueza para restaurar no mesmo lugar, nas mesmas fundações, aquilo que outrora existia e foi destruído. Então havia o cuidado do quê? De quem ia entrar, tinha que saber quem que era. Se fosse de Israel, do povo, tinha que provar a genealogia, senão não entrava. O que é isso para nós? Irmãos, no começo da igreja, não tinha problema, não é verdade? Não tinha problema nenhum. Por quê? Problema nenhum que eu digo no sentido dessa comunhão. Porque uma pessoa que se convertia, ele convertia do paganismo para o cristianismo e não tinha outro lugar a não ser os próprios cristãos que estavam reunidos em cada localidade, em cada cidade. Então a pessoa lá em Corinto, por exemplo, ouvia o evangelho e se convertia, onde é que ele ia? Ele ia no meio dos irmãos lá. Não tinha outro lugar para ir. E assim era em cada cidade. Convertia a pessoa, eles iam o quê? Com os cristãos que estavam reunidos ali. Eles tinham, como biblicamente, né, nós vamos abrir ainda aqui, mas o partimento do pão que expressava a comunhão deles, eles partiam o pão no primeiro dia da semana. Então vamos dizer que a pessoa se convertia no sábado, domingo ele já ia lá no meio dos irmãos, partia o pão, estava com eles lá. Então não existia o quê? Não existia divisões, como nós lemos já sobre aqui nas línguas, né? Que eles eram, né, e deveriam expressar essa verdade, que era um só. Falar toda a mesma coisa, que não houvesse divisões. Só que nós chegamos realmente num tempo agora, que é o que nem simbolicamente dizendo, como na época de Neemias. Por quê? Porque todas as verdades que foram entregues ali, que nós temos hoje, está aqui, ó. Todas as verdades que Paulo deixou, ele fala assim, como prudente arquiteto, capítulo 3 de 1 Coríntios, como prudente arquiteto, lancei o fundamento, e outros edificam sobre ele, e ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto. Então, o que aconteceu? Nós, por graça, né, devemos voltar, ou voltamos àquilo que já era. Tá? Reunir ao nome do Senhor Jesus, a um só corpo, e todas as verdades decorrentes, é o que está aqui, não é nada novo. Não tem nada novo aqui. Aqui na Bíblia não é que não tem nada, ele não está convidando a fazer coisa nova, é voltar aos fundamentos. Né? Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, ele falou isso, que o fundamento de Deus permanece. Né? E o Senhor conhece que são seus, e aparte-se da iniquidade aquele que professa o nome do Senhor. Então, o fundamento, ele permanece, não existe novo fundamento. O tempo passa, mas a verdade é a mesma. Aqui, eles voltaram para onde? Lá para Jerusalém. Tinha que ser Jerusalém, ele tinha que ir lá reedificar aquilo que estava quebrado. E eles reedificaram e deram os nomes das próprias coisas que existiam. Né? Os mesmos muros, as mesmas portas foram reedificadas. Né? Você lê Neemias capítulo 3, da reedificação do muro, você vê que ele reedificou a porta, tal, arrumou as tranqueiras dela e pôs os nomes ao mesmo nome. E assim, irmãos, as verdades são as mesmas. Né? É voltar, né? Hoje, reunir o nome do Senhor, tudo isso que nós estamos fazendo, por graça, na verdade, é voltar ao fundamento. Só que em glória, não, a glória acabou lá, que nem no reinado de Salomão, acabou aquela glória. Eles voltaram ao ponto tal que quando eles lançaram os fundamentos, o povo, os novos que estavam, os mais jovens, estavam lá, jubilavam de alegria. E os velhos, sabe o que eles faziam? Choraram, porque viram a glória da primeira casa, que era outra. Então esse sentimento misto de choro e de alegria. Por quê?
É uma alegria voltar ao fundamento, tudo aquilo que Deus havia estabelecido. Mas se você olhar para trás e ver que realmente era, é de chorar. É de chorar, irmãos. A verdade que Paulo trouxe para nós, e para ele junto, porque ele era um cristão também, era participante dessas verdades, ou da verdade, para a igreja, se tornou tão estranho que a verdade parece que é algo que realmente não acha lugar no meio do próprio cristianismo. Por que isso? Porque o homem criou as suas ideias, as suas razões, né, baseado em sua razão, e a verdade não acha lugar, não tem lugar. Ao ponto tal de que nós falamos sobre o que é a palavra de Deus, que nós vamos ler agora sobre a igreja, você é o estranho. A verdade é estranha a tudo isso aí. Mas o que eles fizeram? Voltaram lá, no meio de muita luta, de muito trabalho, e reedificaram aquilo que outrora existia. Nada novo, e sim aquilo que já existia. Voltaram aos fundamentos. E isso é a verdade da palavra de Deus. E isso foi o que aconteceu na restauração na igreja de Filadélfia. Voltaram aos fundamentos, guardando a palavra e não negando o nome do Senhor. Então foi o que aconteceu aqui. E quando eles voltaram e reedificaram todas as coisas, então, quando saiu a ordem para reedificar, tem um cronômetro aí, Sininha? Pegar um cronômetro e começou. Não é isso que ele fala lá em Daniel? Como é que fala o versículo 25 aí? Quando sair a ordem, como é que é? Daniel 9, 25. Então, desde a saída da ordem para reedificar, restaurar Jerusalém, até onde? Até o Messias. Quem que é o Messias? É o Cristo, lógico, né? Quantas semanas seriam? 69 semanas. As primeiras 7 semanas seria a reedificação e depois haveriam mais 62 semanas. 7. Quanto é que daria isso aí? Não sei. De quanto daria isso em anos? Quando eles voltaram lá em Jerusalém, reedificaram, até o Messias, teve um tempo, depois de toda a reedificação, de todos os profetas, Ageu e tudo mais, houve um tempo que é de Malaquias até o Cristo, um espaço de 400 anos em silêncio. Deus não falou nada, ficou quieto. Todo aquele tempo em silêncio. E o tempo correndo, sendo contado esse tempo no cronômetro, vamos chamar assim, no relógio de Deus, o tempo estava acontecendo, estava indo. Até chegar o Messias. Então, quando chegou o Messias, ia acontecer algo com ele, né? Então, lê o próximo versículo, por favor, aí, 26. Daniel 9, 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos, por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador.
desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém, até o Messias, 69 semanas. E na 69ª semana, será o quê? O que ia acontecer com o Messias aí? Será tirado. A palavra correta aí é cortado, que é a mesma palavra de Isaías 53, falando do Messias, e ele será cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Então ele seria cortado como? Pela morte, né? Ele seria tirado. E após ser tirado, né, ele logicamente fala da ressurreição, também era profético, não aí, mas era profetizado sobre a sua ressurreição e nova vida dele. Tá? Mas aí fala-se que ele seria cortado e a cidade ia ser destruída. Não é isso que fala aí? Versículo 26. Então, quem que ia fazer isso? Quem que ia destruir a cidade, o santuário aí? O povo de um príncipe que há de vir destruirá. Quem é isso? Embaixo da mão de quem que o Senhor padeceu ali, com os gentios? Quem que estava aqui reinando? Os romanos. Isso faz parte da revelação de Daniel também, quando Nabucodonosor viu aquela estátua terrível, que ele fala, uma estátua terrível, né? E ele ficou pasmo, o que seria aquilo? E Daniel revelou para ele que aquela estátua que ele estava vendo, grandiosa, eram os reinos que viriam até quando viesse uma pedra que não foi cortada por auxílio de mão, ela vem e bate na estátua, no pé da estátua, ela cai e ia sobrar nada. E essa pedra ia se tornar um monte grande que ia encher todo o mundo. Então, isso nos fala da vinda de Cristo, quando ele vier aqui e vai derrubar todos os reinos que vinham desde lá, da visão de Nabucodonosor, da qual Daniel revela. Cabeça de ouro, o peito aqui de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e em parte de barro. Isso é o que ele viu lá. E na hora que ele mostra que seriam os reinos, ele fala para Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Ou seja, os reinados começariam a ser contados por Nabucodonosor. Até quando essa pedra não cortada por auxílio de mão, que é a vinda de Cristo, vai pôr abaixo todos os reinos, e o reino dessa pedra é que vai encher todo o mundo, que é a vinda de Cristo e o seu reinado. Então aqui, quando o Senhor veio, ele veio na época das pernas dessa estátua, que é o ferro. E ele diz ali, o ferro tudo esmiuça com sua força. E realmente o reinado dos romanos, o que caracterizava... Perdão, teu rir. Ai, uma criança é uma coisa. Viu? Não sei que eu deixei. Deixa eu ligar outra vez. Então, ele veio nessa época, porque o ferro era o mais forte, né, na escala ali,
Porque os romanos foi o império mais forte que teve em termos de força. Um soldado romano valia por 10 homens. Quando eles mandavam uma escolta de soldado, eles temiam os romanos, porque aqueles 3, 4, 5 homens, seja lá quanto for que aparecesse, eles valiam por 10 cada um. Eram guerreiros bravos, perigosos nesse sentido, habilidosos, né? Então, debaixo da mão deles é que o Senhor padeceu. Foi entregue para eles, para que eles executassem a morte do Senhor Jesus. Até o Senhor, até Pilatos pergunta, por que vocês mesmo não fazem isso, né? Ele não é judeu, então vocês cuidam da sentença para ele. Falou, não, na nossa lei não permite que a gente mate alguém. E entregaram para ele, para Pilatos. Então, até a morte do Messias e depois a destruição da cidade seriam 69 semanas. Dá para parar aí ou não? Então vamos parar por aqui, depois a gente continua.